Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Voltei. Glória a Deus. Meu Deus. Tinha voltado na boca do rio, mas estava com saudade. Como diz Estelinha, da nossa igrejinha. Nossa igrejinha tão confortável, né? Do ponto de vista espiritual. A gente sabe das lutas, como a gente chega aqui quebrado e como a gente sai daqui, né? Tão consolado. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Conforto e consolo que sempre vem da parte de Deus diante daqueles que por Cristo estão sofrendo. Ontem nós paramos no versículo de número 6 e eu gostaria de retomar a partir daqui. O título da nossa mensagem vai ser o mesmo de ontem, né? A parte 2, uma vida cristã comum. Nós não devemos cultivar em nós, irmãos, nenhum tipo de pensamento de grandeza. Uma das coisas mais tristes é que isso tem crescido no meio da igreja, né? Então, é comum você ver os jovens serem motivados a buscar um relacionamento extraordinário com Deus e fazer aquilo e aquilo outro, quando na verdade a Bíblia sempre diz que a marca do cristão é humildade. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que eu desejo para você e para mim? Uma vida cristã comum. Eu desejo aquilo que José passou alguns dias aqui ministrando, nesse mesmo lugar que eu estou. Pobreza de espírito. Sabe, quando você olhar para o seu cristianismo, você saber que o seu cristianismo é fraco, mas que você tem um Deus forte. É isso que eu desejo para você. O seu amor por Cristo nunca vai ser super, mas graças a Deus o amor de Cristo por nós é. Então é isso que eu estou aqui para falar para vocês, não nas minhas próprias palavras, mas naquilo que Paulo escreve. Eu já disse para vocês, anteontem a gente começou o estudo dessa carta, a gente fez uma breve introdução dela na quarta. Ontem eu falei com vocês nos primeiros versículos. Quero apenas trazer mais uma vez o pano de fundo da carta. Essa provavelmente é a terceira carta que Paulo escreve. Quando nós pegamos 1 Coríntios, mais ou menos capítulo 16, o apóstolo Paulo fala que teria escrito uma carta que não está na Bíblia, não é, por exemplo, não se preocupe com ela, porque se fosse para a gente saber alguma coisa dessa carta, estaria na nossa Bíblia. Mas houve uma primeira comunicação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve muita tristeza porque os irmãos de Coríntios, eles se desviaram muito rapidamente da verdade que Paulo pregou para eles durante quase 18 meses. E o apóstolo Paulo, então, ele está em Éfeso e ele vai escrever essa primeira carta, que é uma carta muito severa. Durante o apóstolo Paulo, essa estada de Paulo, que foi onde ele ficou mais tempo, que foi em Éfeso, 3 anos, ele fez pequenas viagens missionárias ali próximo à cidade de Éfeso. E uma dessas foi para a região da Macedônia, aonde ele ficou esperando como os irmãos haviam recebido em Coríntio a primeira carta, primeiro aos Coríntios, que a gente já estudou. Ó, ratinho, oi, tá de volta. Isso aqui tá mal. Oi, passando ali o bichinho. Antes ele passou por ali, normalmente ele passa por aqui, né? Acho que ele queria se mostrar pra mim. Olha, você tá aí, eu tô aqui. Ele é companheiro de José, então ele tá sentindo falta. José. Não, já passou, viu, meu? Fique tranquilo, ele já foi pro outro lado lá, já tá longe. Como eu estava dizendo, né, a gente estava na Macedônia. Então, Paulo está lá na Macedônia e foi aberta até uma oportunidade dele pregar em uma cidade chamada Troade. Mas ele não teve paz, ele não teve ânimo, ele estava preocupado, né, com o que havia acontecido em Coríntios. Como é que os irmãos tinham recebido aquela carta, a primeira carta aos Coríntios que nós temos aqui na Bíblia, né? Carta tão dura, que Paulo chega a dizer, falando sobre isso ontem: eu gostaria de falar a vocês como espirituais, mas eu não posso, vocês são carnais. Paulo chega, sentencia um jovem a ser expulso da igreja. Muitas pessoas defendem que aquele jovem, né, aquele homem, tinha uma posição de liderança na igreja. E
e que era inclusive ele um dos principais opositores do apóstolo Paulo na igreja de Coríntios, né? E tudo isso está acontecendo, e então chega a notícia de que o pessoal recebeu bem a carta, o jovem foi disciplinado, a igreja de Coríntios estava voltando a ficar no eixo. Então Paulo escreve essa segunda carta. O interregno, né, o intervalo entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios é mais ou menos entre 6 meses e 1 ano. É o que os estudiosos chegam a dizer a respeito desse tema. Então Paulo está escrevendo essa segunda carta aos Coríntios como um complemento daquilo que ele havia falado. Agora já num outro tom. Num tom muito mais pessoal. Nenhuma carta do apóstolo Paulo é tão pessoal quanto essa carta segunda carta aos Coríntios. Paulo abre o seu coração. Você vai ver 3 vezes nessa carta Paulo falando dos seus sofrimentos. Paulo, é nessa carta que Paulo vai descrever uma experiência espiritual. Paulo gostava muito de falar dele, principalmente nas cartas. Mas ele vai falar do espinho na carne e da vez que ele vai no céu, né? Então é uma carta bem pessoal do apóstolo Paulo para uma igreja que ele amava. Você vê como é bonito esse relacionamento, né? Entre o pastor e os irmãos da igreja, e entre os próprios irmãos da igreja, porque todos somos irmãos aqui. O apóstolo Paulo se apresenta dessa forma, né? Então, diante dessa pequena introdução, né, que se fez necessária, vamos dar continuidade ao estudo da carta. O título, como as crianças sabem qual é? Uma vida cristã comum. Amém? Então, vocês na escola, todo mundo na escola quer que vocês sejam grandes. Sabe o que vocês vão dizer? Eu quero ser humilde. Eu quero me contentar com aquilo que Deus tem para mim. Então aqui no versículo 6, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas se somos atribulados, e essa palavra tribulação é uma palavra que aparece muito nessa carta, e não somente nessa carta, mas todo o Novo Testamento, ela tem a ideia de um peso que é colocado sobre a pessoa, ela dá a ideia de um navio afundando. Então essa é a ideia de que a sua vida está desmoronando. A tribulação, irmãos, não é algo fácil. A tribulação normalmente é algo inesperado. A tribulação é algo que, como a gente vai ver aqui, muitas vezes pode nos fazer desesperar se nós não estivermos olhando para a direção certa. Então Paulo diz, se somos atribulados, somos atribulados. É para o vosso conforto e salvação. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava dizendo que os sofrimentos e as perseguições dos cristãos, no caso de vocês, né, cristãos maduros, eu fico feliz de estar aqui diante de uma igreja onde todos os irmãos que estão aqui, sem exceção, são pessoas provadas e aprovadas. E eu, como pastor, fico alegre de poder dizer isso de vocês, né? E o nosso sofrimento, ele não é um sofrimento inútil. Ele está provando para as pessoas que, como disse o irmão Marcelo na oração dele, que a gente sabe que a nossa vida aqui é o ponto vermelhozinho na corda. É como se eu pegasse essa corda aqui, né, e a sua vida toda fosse esse negocinho aqui cinza, tá vendo aqui, que conecta o microfone? E essa corda, eu quero que você imagine essa corda indo e indo, chegando até o farol de Itapuã, indo à Linha Verde, chegando a Aracaju. Pois é, a sua vida é isso aqui, e a corda continua. E a gente dá tanta atenção para isso aqui, né? E se esquece do que tem depois. Por isso que o apóstolo Paulo era capaz de olhar para um rei e dizer: rei, eu não desejo sua riqueza, eu queria que o senhor tivesse a minha salvação. Porque o senhor tem, ó rei, esse pedacinho aqui. Olha o que eu tenho aqui, rei, para me alegrar com o Salvador. Então, o cristão ele entende isso, que os nossos sofrimentos aqui, eles vão redundar em salvação de outros. A experiência que o irmão Marcelo teve de visitar o papai dele, né? A experiência que o irmão José está tendo, chikungunya, e agora, né, foi abençoado, né? Parece que tem que ser pastor. Diz que o aparelho que fez os nossos exames estava quebrado.
Diz que quando a funcionária tocou no aparelho, disse: arrepende-se, arrepende-se. A funcionária saiu correndo com medo, pensando que era assombração. Porque foi o mesmo aparelho que fez o meu exame de José. No meu caso, eu já tenho anticorpos e fiquem tranquilos, eu não passo mais vírus, né, para ninguém. E também não posso mais ficar doente, pelo menos desse vírus, é o que dizem, né? Estou acreditando. Meu problema maior é a pneumonia, que eu ainda estou me recuperando, porque comigo o vírus foi um pouco mais agressivo. Mas graças a Deus o irmão José está bem, a gente falou com ele hoje, não foi? E ele disse que estava bem, assim, estava sem sintomas, assim, que bom. Porque ele disse que o vírus gosta de gente velha. Então, eu peguei recentemente uma doença de quem tem 60, né? Então, o vírus quando entrou em mim, ele disse: esse daqui deve ter uns 60, eu vou pegar ele. Quando ele chegou no irmão José, ele disse: não, o irmão José tem 20 anos, esse daqui eu vou dar uma colher de chá, né? Ele já pegou chikungunya, eu vou liberar ele. Aí o irmão José tá lá, o bichinho, eu creio que em nome de Jesus, logo logo ele vai estar aqui de volta, que só vocês e eu sabemos como ele nos alegra, né? E nos enriquece com o Espírito Santo, usando ele, pregando como ele prega. Então aqui, se somos atribulados, é para o vosso conforto e consolação. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que até na tribulação do crente é produzido conforto e consolação. Mesmo quando você está sofrendo, outras pessoas vão se sentir confortadas e consoladas. Foi o que o irmão Marcelo orou aqui. A gente fica olhando assim: meu Deus, eu tive a oportunidade de conversar com a mamãe de Dylan hoje, né? Irmãos, o que acontece com aquela criança é um milagre. Sabe, eu me emociono. Eu falo até com Lani, Lani diz que Lani não gosta, ela tem um jeitinho assim, né? Quem é mais próxima dela é assim, ela tem um jeitinho assim, ela não é muito de falar, mas ela está aprendendo, até isso Deus está mudando nela, né? Eu já conversei um pouquinho com ela. E ele fez uma quimioterapia onde adulto fica baqueado. E parecia que ele tinha comido chocolate, né? Parecia que ele estava de brincadeira, né? Ela fez uma filmagem, porque às vezes assim, se contar a gente não acredita. Essa criança passou por uma quimioterapia agora, é isso mesmo? É isso mesmo. E há um mês atrás, o médico disse para a Lani que talvez fosse a última noite dele. A gente fica assim, sabe? O sofrimento que ele está passando, o sofrimento que o papai e a mamãe dele passam, conforta e consola a gente no sentido de que a gente entende: meu Deus, como o Senhor é poderoso. Como o Senhor é poderoso. Ele podia nem ter essa doença, irmão, né? Mas a experiência espiritual por trás de tudo que está acontecendo com ele. O irmão Zana, que já foi desenganada várias vezes, e que outro dia fez questão de mostrar um exame pra gente no Zap, não foi? Porque ela diz assim: se eu falar, é capaz de não acreditar, eu vou mostrar aqui. Então a gente passa por isso, irmão, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um infectologista que disse: ó, quando eu recebi você aqui, ou você morria ou você vivia. Eu digo: vai pra isso. Teve uma hora que eu dei uma tremendinha na base, viu, irmão? Vou mentir, não. Eu fiz igual a Paulinho, eu dancei. Mas eu dancei porque o joelho tremeu. Não foi porque eu fiquei na música, não, né? Porque o que você chegar, uma médica chegar e dizer: ó, você perdeu 70% da sua capacidade pulmonar. Mas Deus é tão poderoso, irmão. E aí a médica vai no outro dia de manhã e ela começa a conversar comigo. E de repente a médica olha para minha saturação, estava 95, eu acho, nesse dia. Você está sem oxigênio? Se eu estou, a enfermeira mandou eu tirar, eu tirei. Eu passei a noite no oxigênio. E tá com essa saturação? Tem alguma coisa de errado, viu? Eu digo: oh Deus, tem não, em nome de Jesus. E todo mundo esperava, assim, eu tenho familiares que são médicos, né? E todo mundo esperava que eu ficasse no mínimo uma semana internado, né? O meu caso foi muito grave, irmão. E
Com 3 dias eu saí do hospital de alta. Saí andando. Minha família ficou retada. Pistola! Menino desse, somente gente! Mas eu tava tão assim, sabe? Agradecido com Deus. Eu ainda tinha uma dificuldade de respirar, né? Ainda tô um pouquinho. Mas assim, é tão maravilhoso, irmãos. Saber que hoje eu posso confortar os irmãos. Né? Posso dizer para eles: ô meu irmão, eu passei por isso. Sabe? No meu caso foi bem sério. Tem gente que tem o Covid e que não tem quase que sintoma nenhum. No caso de José, né? Eu creio que não vai ter. Tem pessoas até que são assintomáticas, né? Como dizem. Mas no meu caso foi muito severo. Eu ia ser entubado. Estavam esperando só o quarto para que eu entrasse naquele aparelho que chama respirador, né? Mas Deus mudou tudo no meu caso. Estou aqui diante de vocês. Não tem nem 2 semanas, irmãos, que eu estava internado. Então, se nós somos, é isso que ele diz, se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. É para a gente chegar aqui hoje, você chegar e dizer: olha, como cristão, Deus muitas vezes pega a gente, esse vaso de barro que somos nós, que um vírus derruba e mata, e às vezes faz coisas extraordinárias para a glória dele. É isso que Paulo está falando. É esse tipo de sofrimento que Paulo está falando. Por exemplo, o sofrimento que Paulo passou em Filipos. Ele tomou aqueles açoites todos de maneira injusta. Mas aquilo redundou na salvação do carcereiro e da família dele, irmão. Você lembra o que é que está dizendo lá? E eu sempre lembro de José quando eu falo sobre isso. Não vai ser diferente hoje. Eu creio que é uma das passagens que José mais gosta. É a passagem que fala do filho pródigo, né? Ele ama essa passagem. E diz lá que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Imagine a casa toda do carcereiro, irmão. Você acha que Paulo estava preocupado com aqueles açoites? Paulo não estava nem preocupado com aqueles açoites. A gente falou sobre isso recentemente aqui, não foi? Que Paulo só vai permitir que o pessoal trate dos açoites depois que ele evangeliza a casa. Porque muito mais importante é o quê? A alma daquelas pessoas que estavam sendo salvas por meio daquela tribulação. Então é isso, irmãos. Eu quero te dizer hoje que o seu sofrimento não é à toa. Se você está passando por algum problema na sua família, por algum problema financeiro, se você está passando por algum problema, e eu tenho certeza que você está passando, eu preciso de bola de cristal para isso. Eu quero te dizer que nenhum desses sofrimentos que eu e você estamos passando é inútil. Deus vai usar para o bem da gente e de outros que serão salvos. Que coisa linda. Então Paulo diz: se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados? O cristão também tem conforto, irmão. E se a gente for confortado, aí Paulo diz: também é para o vosso conforto. A gente pode chegar num lugar e ser tratado muito bem. Eu fico imaginando, um dia a gente chega lá em São Felipe, vai evangelizar na praça, e aí 300 pessoas se convertem. Claro que quem vai estar pregando é Quinho e louvando Paulinho, né? E a oração quem vai fazer é Calmon nesse dia, né? E aí todo mundo trata a gente bem, chama a gente, faz um churrasco, e diz: rapaz, será que a gente se desviou? Não, irmão. Você vai ver na Bíblia que tem lugares que os cristãos chegam e são bem recebidos. Não é o normal, que diga-se de passagem. Mas existem lugares. Por exemplo, a maioria das aldeias dos samaritanos rejeitaram Jesus. Não foi? Foi ou não foi? Porque Jesus era um rabino judeu. Mas aquela aldeia, daquela mulher lá, de João capítulo 4, como foi que eles trataram Jesus? Eles ainda pediram para Jesus ficar o quê? Mais tempo lá. O rádio voltou, foi? É pequenininho, né? José tem até o nome dele. Como é o nome dele? Flexível, Flexível, não lhe digo nada, viu? Vai acontecer com você. Que eu tenho um pega tudo pra você daqui a pouco, não lhe digo nada. Você não toma tendência.
Então, se nós somos confortados, também é para o vosso conforto. Será que a gente não fica feliz, irmão? Imagina, a gente chega... Aí eu falei de São Felipe, né, que é a terra de Calmon, de Rita, né? Eles vão de vez em quando para esse interior. O de Marcelo, o papai dele, é Mãe Seco, né? A gente pode chegar lá também, pregar e de repente a família dele se converter, a gente batizar uns 20 de vez. Por que isso não pode acontecer? Aí a gente diz, ó, se isso acontecer, toda a igreja vai se alegrar. Já pensou? Às vezes, alguns de nós podem nem estar lá. Mas aí a gente fica sabendo, né, no zap. O irmão Marcelo, então, que gosta de fazer selfie, tirar foto, né? Ele tirando foto da família dele, todos sendo batizados. Já pensou? A mamãe dele de cadeira de roda lá, entrando na água, a gente batiza e vai ser no rio, viu? Em nome de Jesus, vai ser no rio lá. Que alegria vai ser, né, meu filho? Então ele está dizendo, no sofrimento, a gente tem consolo. E no consolo, a gente tem consolo também. Então, o que Paulo está tentando dizer? Aquilo que ele vai falar em Romanos 8. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, irmão. Fique em paz. A sua dor está cooperando para o bem. E se vier consolo no meio da dor, agradeça, está cooperando para o bem também. Ele começa a carta dessa forma. É para o vosso conforto e salvação, e se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. O que é uma coisa eficaz? É algo que atingiu o seu objetivo. A ideia de eficácia é a ideia de acertar o alvo. Então, eu quero fazer alguma coisa, então você atinge o objetivo. Então, se fulano foi eficaz, fulano conseguiu fazer o que ele queria. Então, aqui ele diz, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência. Então, assim, a gente tem que fazer o que, irmãos? Suportar com paciência. Não, o sofrimento está vindo? Paciência. Isso é uma das coisas que o Covid-19 ensina para a gente, é paciência. Porque não adianta. Detectou, meu filho, é 14 dias. Né? E parece que esses 14 dias não passam. Você tem que ficar de resguardo, né? 14 dias. E você aprende muita coisa nesse tempo, viu? Se você for crente, tiver em comunhão com Deus. Então, suportando vós com paciência. O sofrimento não é bom no primeiro momento, mas ele vai produzir coisas boas na nossa vida. Tenha paciência. Tenha paciência. Os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E aqui Paulo se identifica. Foi aquilo que eu falei ontem. Foi assim que eu terminei o encontro de ontem, se eu não me engano. Falando isso. Paulo estava na Macedônia. Esses cristãos estão em Coríntios. Ele diz, olha, vocês estão sofrendo aí, a gente aqui também. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a vida de determinadas pessoas em determinados lugares é mais fácil que a nossa. Não, a igreja de fulano lá, graças a Deus, não tem esse tipo de problema, não. Não, irmãos, se é crente, está passando por sofrimento. Até porque os nossos sofrimentos, na sua grande maioria, eles são no mundo espiritual. Quem são os nossos 3 principais inimigos? Satanás, a nossa própria carne e o mundo. E eles vão estar em todos os lugares da terra. E se você for um astronauta e for para alguma estação, lá vai ter também problema, se você é crente. Então Paulo está querendo dizer para essas pessoas, eu não estou aí com vocês, mas eu sei os sofrimentos que vocês estão passando, porque aqui a gente passa também. E ele vai até, essa é uma carta, inclusive, que Paulo vai falar de recolher donativos para ajudar os cristãos que estavam na Judéia. E olha, tem cristão lá na Judéia que está pior ainda, viu? Porque além desses sofrimentos espirituais que passamos, eles ainda estão passando por uma grande seca, onde está faltando inclusive o alimento físico. Vamos ajudar eles? Vamos levantar uma oferta. Paulo vai falar sobre isso mais adiante nessa carta. Então a ideia aqui é, todo cristão está padecendo. E isso é algo que nos identifica, né? Eu acho tão bonito, foi uma das coisas que eu falei ontem, que uma igreja verdadeira, irmãos, e
Eu não quero falar isso de maneira que pareça que nós somos orgulhosos, de forma alguma. Mas eu quero falar isso com toda a veracidade que o Espírito Santo me autoriza. Na nossa congregação nós temos pessoas de várias classes sociais. Somos poucas pessoas. Mas se você perceber, você vai ver que cada um de nós tem uma história de vida diferente, né? E como a gente se completa nisso? Como eu posso conversar com uma pessoa que muitas vezes não tem um grau de escolaridade que eu tenho e perceber que o sofrimento daquela pessoa é igual ao meu? E aquela pessoa pode ter palavras que vão me fortalecer. Por que Cristo faz assim? Você já imaginou o que era, por exemplo, para um cobrador de imposto, uma pessoa que tinha que ser letrada, que tinha que ser... Quem era o líder do grupo apostólico? O pescador, semi-analfabeto. E aí? Então Deus, Ele faz dessa forma, com que nós nos completemos. De tal maneira que quando você passa pela porta, que é Cristo, somos todos iguais. Todos iguais. Estamos aqui para nos estimular ao amor e às boas obras. É tão maravilhoso isso. Como Deus usa pessoas simples para fazer coisas que as pessoas extraordinárias não conseguem fazer. Então Paulo está dizendo aqui, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Eu estou aqui na Macedônia escrevendo essa carta para você. A gente está sofrendo aquilo. E aí Paulo vai mais adiante nisso, versículo 7. A nossa esperança, olha que coisa, a nossa esperança, ela nunca vai nos decepcionar, não é isso? Que está escrito em Romanos? A nossa esperança a respeito de vós, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está intercedendo pelos irmãos e diz assim: eu tenho uma esperança a respeito de vocês e ela está firme. Eu gosto dessa palavra. Ela está firme. Pedro, você não é mais Simão, viu, Pedro? Você é pedra. Nós, como cristãos, estamos edificados na rocha. A nossa casa não foi construída sobre areia. A nossa casa foi construída sobre a rocha. Podem soprar os ventos, as tempestades virão e aquela casa ficará inabalável. Porque nenhum cristão deixará de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A nossa esperança em relação a vocês está firme, sabendo que sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Foi aquilo que eu falei ontem, irmãos. Bem-aventurados são os que choram, porque serão... Se você nunca teve o choro do arrependimento, por que você acha que Deus vai te consolar? O arrependimento e a fé, ela vem junto. Você nunca teve o choro do arrependimento, por que você acha que Deus vai te encher de fé? Você nunca chorou pelos seus pecados. Você crê que Deus vai te salvar? Você nunca se arrependeu do seu pecado. O seu pecado nunca foi para você algo pesado. Muito pelo contrário, tem gente até que gosta de falar do seu passado, no sentido, né, de se vangloriar. Não, o cristão quando lembra do seu passado, ele chora. Meu Deus, eu fiz tanta bobagem, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu não te conhecia, mas eu fiz bobagem e eu sinto vergonha. E aí o Senhor vem e concede a fé que consola. Mas eu morri por você. Por isso que Paulo diz, o que fala, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior de todos. Eu choro pelo meu pecado e eu sou consolado pelo sangue do meu Salvador. Então aqui Paulo usa essa mesma causa e efeito. Vocês são participantes do sofrimento, então vai ser participante da consolação também. Sabe uma das coisas que a gente aprende em 1 de Coríntios? Que quando Jesus ressuscitou, existiam quase 500 espectadores. Paulo diz isso,
em 1 Coríntios capítulo 15. Mas, e onde foram parar os 380 que não estavam no cenáculo naquele dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja? Quase 120 estavam lá. Mas se você pegar 1 Coríntios 15, tinham 500 ouvindo de Jesus: olhe, vão e esperem, viu? Ser revestidos de poder. Serão minhas testemunhas. Irmãos, 10 dias foi suficiente para 380 ir embora. Quase 120 estavam naquele salão quando houve a descida do Espírito Santo, sentenciando o nascimento da igreja, da qual fazemos parte. Então ele diz, versículo 8: porque não queremos, irmãos. Eu acho isso tão bonito. Eu disse isso anteontem e ontem. O cristão não é super-homem, você não é super-homem, eu não sou super-homem. A gente fica doente, a gente chora, a gente perde esperança, a gente às vezes vai para a caverna como Elias. Não deveria, mas vai. E graças a Deus, o Senhor Jesus disse para a gente o que disse lá no Evangelho de João: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um Consolador. A ideia é um Consolador igual a mim. Ele vai fazer com vocês o que eu fiz com vocês enquanto estava aqui na terra. Então você vai para a caverna, o Espírito Santo te busca lá, né, João? Eu tenho doutorado em caverna. Eu também. Eu e João, a gente, até nisso a gente se identifica. Mestrado, né? Eu e João, a gente adquiriu no início da igreja uma síndrome. É chamada síndrome de Elias. Toda vez que alguma coisa começa a ficar, né, a gente quer ir para a caverna. Aí o Espírito Santo vai. Eu acho a síndrome de Elias melhor do que a de Jonas. A de Jonas é complicada. Eu só estou na de Elias, ô Jesus. Em nome de Jesus, me cura, Pai. Então, nós como cristãos, a gente passa por isso. E você não tem que esconder nada de ninguém. Hoje eu vejo, sabe, uma das coisas que mais me impactava quando eu tive acesso ao falso evangelho, e a gente ainda tem, infelizmente, é que no falso evangelho todo pastor, ele sempre se esforça em demonstrar que ele é super-homem, né? Você já percebeu isso? Esses pastores da televisão, eles sempre se esforçam, ele sempre é aquela pessoa que tem a resposta, ele tem a receita do sucesso, ele é aquele que se veste bem, ele é aquele que mora bem, ele é aquele que tem o casamento perfeito, ele é aquele que vai, ele tem a receita do sucesso, ele é o cara. Eu posso garantir que eles não aprenderam isso com Paulo. Você passa por isso? É porque você não está fazendo a campanha. Misericórdia. É porque não está. Sabe porque não tem fé? Pegou Covid? Não tem fé. Lá em casa Covid não entra. Já decretei. Oxê! Então é assim, irmãos. É ou não é? Estou mentindo? É assim mesmo. É assim mesmo nas igrejas de hoje. E o apóstolo Paulo vem aqui e diz, versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Me perdoe até, irmãos, a linguagem. Paulo está dizendo, o bicho pegou. Salva-me, Senhor. É Paulo que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo. E hoje em dia parece que os pastores todos são vacinados, né? Contra qualquer tipo de calamidade, eles são sempre os coachings da atualidade, né? Aqueles que têm a receita de sucesso são os pastores evangélicos modernos. Isso inclui, inclusive, os reformados, infelizmente. Eles sempre têm essa receita. Você quer ter uma vida feliz? Faça isso, isso e isso. Meu filho, como cristão, você vai descobrir o que é felicidade, mas você vai descobrir o que é aflição também. Tem esse negócio de receita. Tem esse negócio de atalho. Atalho leva para o inferno. Para o céu é uma estrada dura, árdua. Então, por que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação? Paulo está dizendo, irmão, eu não quero que vocês achem que a nossa vida é fácil não, viu? Eu quero que vocês saibam que ser cristão é uma vida difícil. Por isso que eu disse para vocês, o título do nosso estudo de ontem e de hoje é o quê? Uma vida cristã comum. O que vai ser uma vida cristã
comum? Uma vida de dificuldades. Para cada dificuldade, Deus tem um escape. Para cada dificuldade, Deus tem ensino. Deus tem consolo. Deus tem conforto. Deus tem motivação. Nós somos motivados pelas próprias dificuldades. As dificuldades, elas não abatem o cristão, mas elas são usadas por Deus para motivarem os cristãos a viverem uma vida mais próxima de Cristo. Então, nós não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia. Paulo está dizendo, eu não quero enganar vocês não, irmão. Você achou que o pior que eu passei foi aí quando eu estava com vocês? Paulo enfrentou muita resistência em Coríntios. Você pegar o livro de Atos, você vai ver isso. Como Paulo foi resistido. Paulo enfrentou tanta resistência em Coríntios, no primeiro momento, que ele pensou até em ir para outro lugar. E aí o Espírito do Senhor aparece, né? O Senhor Jesus aparece a Paulo e diz: Paulo, continue nessa cidade, né? Fale e não te cales, porque eu ainda tenho muitos, né, nessa cidade. Porque Paulo chegou a ficar desestimulado de continuar pregando em Coríntios, tamanha oposição que ele enfrentou no primeiro momento. Ele diz: irmãos, eu não quero que você ache que a minha vida melhorou. Olha, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que entram na igreja e parece que ganhou na Mega Sena. Começa a melhorar tudo. Eu fico preocupado, irmão. Não vou mentir. Graças a Deus na nossa igreja isso não acontece muito. Normalmente quando acontece a pessoa sai. Ou então acontece quando a pessoa sai, né? A pessoa está aqui com a gente, luta, sai, a vida melhora. Está vendo? Tá, o problema era naquela igreja. Foi. O problema era lá. Saí como melhorou. Paulo está dizendo, não é assim não. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Rapaz, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é um negócio muito forte. Porque Paulo tinha escrito na primeira carta algo que ele diz: nenhuma tribulação veio sobre nós que não seja humana. Nenhuma tribulação vem sobre nós que não possamos suportar. E juntamente com a tribulação, Deus envia também o escape. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano. E agora Paulo diz: sabe aquilo que eu disse para vocês? Empenou, viu? O negócio chegou aqui que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e não tinha escape certo. A única coisa que Paulo esqueceu de fazer foi olhar para o alto. Tem uma hora, irmãos, em que de fato os recursos humanos se extinguem completamente. Você lembra da época que eu falei de Elias, né? Elias ficou no ribeiro de Querite. E o Senhor vinha e enviava corvos com pão e carne todo dia, né? Para ele. Você acha que o Senhor não podia manter aquele ribeiro jorrando água durante todo aquele período de seca? Podia ou não podia? Mas ele permitiu que aquela água secasse. Por quê? Porque ele tinha uma missão para Elias lá na casa daquela viuvinha, que nem de Israel era. Jesus vai usar inclusive exemplo dela. Na época de Elias tinha um monte de viúva com fome da seca, mas Elias foi enviado para quem? Para Sarepta de Sidom. Imagine. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, sobreveio sobre nós uma tribulação que foi além das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo disse: vamos morrer, prepara, pode marcar com o Paulinho, ele vai fazer o enterro. Talvez até ele também seja enterrado, então não prepara com ele não. Acrescenta mais 15 anos. Tem um monte de gente fazendo a oração de Ezequias, né? Senhor! Sobreveio por quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que o apóstolo Paulo não se preocupa em dar detalhes. Sabe por quê?
Porque isso não importa. Muitos estudiosos dizem que ele foi preso e que ele teve a sentença de morte no sentido de que foi decretada a sua prisão por morte, né, para que ele fosse morto, né. Algumas pessoas falam que nessa época foi a época que ele sofreu vários açoites e que inclusive se não tivesse um intervalo entre um açoite e outro, talvez ele tivesse morrido, porque o corpo dele não se recuperaria. Há muita coisa que se fala sobre isso e para nós não importa porque não está na Bíblia. O que é bonito aqui é o apóstolo Paulo admitir nessa humildade. Um homem que daqui a pouco a gente vai ver foi até o terceiro céu. Ele está dizendo aqui, teve um momento que eu me desesperei. Você leu aí na sua Bíblia? Qual é o verbo que está aí? Desesperar. Você sabe o que é ficar desesperado? Pois é, Paulo sabe. Porque Paulo, como ser humano, ele olhou para um lado e olhou para o outro e não viu escape. Mas olha que coisa linda. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Paulo entendeu. Quando Paulo estava no desespero, e a experiência aqui é muito parecida com a experiência de cristão, quando está preso no castelo da dúvida, do gigante desespero, lá no livro Peregrino. Ele lembra, mas eu tenho uma chave da promessa, eu já podia ter saído, ó. Meu Deus, eu fiquei aqui nesse lugar, rapaz, esse tempo todo eu pensei até em me matar, e eu com a chave aqui no meu pescoço. Acredito! Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo disse, Paulo e a comitiva dele tiveram a sentença de morte. Vocês vão morrer, viu? Vocês que estão aí com o Paulo, todo mundo vai morrer, viu? Vai morrer. Para que não confiemos em nós. Porque essa é uma forte tendência que a gente tem, irmãos. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui recebe salário. Quando a gente recebe salário, a gente já tem, né? Normalmente o salário, né, meu filho? Ele já chega, né? O salário do cristão dura normalmente 5 minutos no bolso dele, quando dura muito. É só o tempo de pegar a fatura e pagar. Se você não tiver débito, porque se for débito em conta, nem entra. Já vai direto. Esse é o crente. Oh, Jesus. Ajuda o teu povo, Pai. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. É impressionante, irmãos, quando sobra qualquer coisinha, a gente fica tão confiante, né? Vamos imaginar que você chega lá, a gente está vivendo essa época de pandemia, então a gente está vivendo uma época meio, né, atípica. Mas vamos imaginar que a gente não tivesse vivendo essa época de pandemia, ou até que a vacina já tivesse sido descoberta. E aí você faz um check-up, e aí o médico diz, rapaz, sua saúde está 10, você aí tem uns 30 anos de vida pela frente. Você sai do hospital, hein? Você sai da clínica, rapaz, acho que eu vou tomar um açaí. Meu amor, eu falando de açaí, você já sabe quem gosta de açaí, né? Meu irmão José. Então, porque a gente tem essa boa tendência, né, de confiar, gente. Qualquer coisinha, irmão, se você evangelizar alguém e a pessoa disser, rapaz, domingo eu vou na igreja, você já se acha, rapaz, sou o melhor evangelista que eu conheço. Chamei a pessoa para a igreja, a pessoa disse que vai, rapaz, eu sou o cara. A gente consegue se orgulhar com as coisas espirituais, irmão. Mas como a gente é carnal, né? Qualquer coisinha. Se alguém chega e diz assim, rapaz, eu não quero ser pé tropeço na vida de ninguém, mas a sopa da irmã Massinha é comentário, né? José que o diga, seu Zé Bato, Ana Lúcia, todo mundo conhece essa sopa da irmã Massinha. Os ingredientes que ela usa eu não sei quais estão, mas eu tomei da irmã Rita. A irmã Rita, a bichinha se assustou, ela fez um potezinho de sopa que pra mim na segunda-feira, não foi? Tem um tempo já. Eu acho que ela pensou que eu ia levar pra casa, eu tomei tudo de vez. Não aceitaram, pote desse tamanho, delícia, sopa de abóbora. E aqui ele está dizendo, contudo, a gente teve a sentença de morte para que a
gente não confia em nós? Porque, irmãos, Deus vai fazer coisas grandiosas por meio da sua vida, mas há um perigo muito grande da gente se orgulhar. Paulo vai desenvolver isso na carta mais adiante, quando ele fala do espinho na carne. Vamos imaginar, foi o que eu falei aqui, que a gente chegue no interior de alguém, que a gente chegue a um bairro, que a gente evangelize e que 10 pessoas se convertam. Pra gente isso já é um número, né, assombroso. A tendência da gente se orgulhar é muito grande. Rapaz, eu não quero me gabar, mas 10 pessoas creram. E foi de verdade, viu? Tá todo mundo firme, viu? Não quero me gabar, não. Isso aqui, ó. Carne. É uma frase que as pessoas atribuem, né, a Martim Lutero. É um pouco engraçada. Ele diz: quando eu me batizei, eu achei que a minha carne tinha morrido afogada. Mas no outro dia eu descobri que é miserável, eu sabia nadar. O cristão, ele convive com essa luta interna que Paulo fala sobre isso em Gálatas. A carne e o espírito o tempo todo. Deus vai usar você, irmão. Apesar da sua fraqueza, apesar das nossas carnalidades, Deus vai usar a gente porque Ele escolheu assim. Você vai ver, por exemplo, Pedro, que pregou o sermão de Pentecostes, 3.000 pessoas converteram. Mas você viu a cena que Pedro fez em Gálatas? Como Paulo fala, olha, teve uma hora que Pedro dissimulou aqui, até Barnabé caiu na onda, e eu joguei duro. Eu disse: ô Pedro, Barnabé, que é isso? É todo mundo crente agora, não tem mais diferença entre judeu e não judeu. Pedro ali era cheio do Espírito Santo, você tem dúvida? Mas ele precisou ser repreendido por um irmão como Paulo. Então essa ideia de que nós estamos sempre precisando de experiências para que a gente pare de confiar no homem. E quando eu falo no homem, eu estou incluindo a gente. É o que está escrito lá em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que confia no seu braço forte. É uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo, foi essa pneumonia. Eu sempre fui vigoroso desde pequeno, né? Eu nunca tive falta de ar, irmão. Nunca tive asma, nunca tive nada disso. Quando eu fiquei mais velho, eu adquiri rinite alérgica. Mas eu nunca tive falta de ar. Sempre fui atleta. 3 anos de idade, meu pai me botou na natação. 4 anos eu jogava futebol. 5 anos eu jogava basquete. Todo tipo de esporte que você imaginar eu já fiz. E quando faltou oxigênio, irmão, eu falei: meu Deus. Sabe, irmãos, o que é você tentar abrir uma porta e você não ter força para isso? Uma pessoa que às vezes estava acostumada a carregar toneladas. Para não confiar na gente. Quem viu o que de chikungunya? Eu vi. Meu irmão, eu nunca vi isso, a cena que eu me esqueço da cena até hoje. Tinha um irmão que estava do lado te ajudando. Quem foi, Kion? Naquele primeiro dia de chikungunya, Kion estava assim, ó. Não, vocês estão dando risada, mas só quem sabe é quem já teve. Marcelo não teve aqui. Marcelo, o bichinho, ficou 3 dias sem comer. A irmã ficou preocupada, né? Porque o negócio de Marcelo veio logo assim, né? Marcelo, crente, né? Veio logo Zika e chikungunya, já para bater de tabela. Um passou pro outro. Mas assim, foi assustador pra mim a cena. Porque que eu sempre fui essa pessoa, né? Ativa aqui, pega gás, leva, porque pega, puxão de gás. E aí de repente a gente olha pro irmão e ele já assim, ó. Como isso deve ter sido, né? Pra gente ver. Sabe aquela força que a gente tem? Aquele vigor que a gente tem? A gente só tem por causa de Deus. Porque se ele tirar, como diz o irmão João, 1 milímetro da sua misericórdia, a gente não levanta da cama. Irmão Marcelo, que eu digo, hein? Não tem vontade nem de comer, né, irmão? José disse que isso nunca pegou. Ele não vai perguntar, eu nunca peguei.
Eu tava dando risada com ele. Esse pastor disse que o pessoal, quando fica com o negócio de chikungunya e Covid, perde o apetite. Eu não perdi, não. Ele tá dando risada, né? Tá acabando de dar risada, ele falou isso. O apetite agora que ele não perdeu. Glória a Deus, meu filho, pela sua vida, né? Então aqui ele diz, contudo, nós tivemos a sentença de morte, e aí Paulo diz qual o propósito. O propósito de Deus permitir esse tipo de sofrimento foi para gerar o quê? Humildade e dependência. É isso que a gente tem que ter aqui hoje. Você pode sair daqui hoje, irmãos, Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida hoje ainda, mas eu quero que você entenda, não deixe de ser humilde. Você não é bom. Você nunca vai ser bom em nada. Se alguma coisa de bom é feito na nossa vida, é pela graça. Acho tão bonito. Eu sempre vou falar isso, quando Deus me permitir. Que não tem um profissional na nossa igreja. Nenhum ministério tem profissional. Os irmãos que cantam são profissionais? Nenhum deles. O pastor é profissional? Longe disso. O irmão José que prega aqui com a gente? Longe disso. Não tem nenhum profissional aqui. É todo mundo amador. Todo mundo está aqui por amor. Por que os irmãos louvam? Por amor. Por que o irmão ajuda outro? Por amor. Não tem nenhum profissional. Ninguém recebe dinheiro. Ninguém foi preparado humanamente falando para desempenhar um papel religioso. Não. Nós somos cristãos comuns. Fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos usa para fazer, de maneira que a glória é de quem? É dele. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi um culto lá em casa, primeiro culto da igreja, dia 13 de julho de 2011. Quando terminou o culto, outro dia, eu fiquei até emocionado, porque tem uma foto, estava de terno assim, na época eu ainda tinha até cabelo. E foi lá na minha sala, assim, tirou uma foto e tem essa foto. A Adriana disse que Letícia dormiu com essa foto nos dias que eu estive no hospital. E eu me lembro que tem um quartinho lá no meu apartamento, é pequeno, não sei se alguns irmãos já devem ter ido lá, são 2 quartos. E no quarto das meninas eu chamei o irmão João contou as ofertas, né? Que sempre foram poucas, graças a Deus. Eu disse, irmão João, a partir de hoje você vai ser o tesoureiro. Pense que o irmão João, que sempre trabalhou com isso, né? Ele sempre trabalhou no posto, né? Lá já. Você trabalha lá mais de 26 anos, imagina. Quando eu disse isso para o irmão João, pense, meu filho, que até a outra quarta-feira, o irmão João virou para mim, ô irmão, não tenho condição não. Aí eu disse, não, o tesoureiro é assim, você conta as ofertas e assina para poder, né? A gente tá junto nisso. Que eu pensei que eu tinha que administrar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer. Ele ficou com medo de ser tesoureiro da igreja. E uma igreja, irmão, que nem era igreja, a gente estava em casa ainda, né? A gente nem tinha alugado um salão ainda, a gente só ia alugar um salão 3 meses depois. Em outubro, a gente alugou lá na Boca do Rio. Mas eu me lembro, como se fosse hoje. Por quê? Porque não tem nenhum profissional aqui, irmão. E eu espero que nunca tenha. Para que a gente continue confiando nele. Você tem condição de orar? Eu não tenho não, irmão, eu vou orar aqui. Você tem condição de fazer isso? Agora não tenho não, mas eu vou fazer. Estou orando, o Espírito Santo está me mandando fazer isso, eu vou fazer. Mas não é porque eu tenho condição não é porque eu fui qualificado. Não, eu não fui qualificado. Não tenho qualificação humana. Mas tenho direcionamento de Deus. Eu vou fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que tem determinados momentos que Deus tem que nos lembrar isso. Não é você. Sou eu que uso você. Não é a sua força que está fazendo isso.
É a minha força que está sendo operada em meio à sua fraqueza. Muitas vezes o Senhor tem que nos lembrar isso, por conta da nossa falta de vigilância. Já quero concluir, irmãos, aqui. E sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha que coisa linda. Também quando Paulo pegou na fé, meu filho, estava dando até choque. Sabe em quem eu confio? Eu não confio em mim, não. Eu sou um Paulo, um verme, um pecador que perseguiu a igreja. Eu confio no Deus que ressuscita. E não tem como você falar isso aqui e não se lembrar da experiência de Abraão com Isaac. Eu acho tão bonito. Eu queria que você deixasse marcado aqui e fosse comigo rapidamente na carta aos Hebreus. Rapidinho. Tão bonito essa descrição que o autor da carta aos Hebreus faz. Ele diz assim: a partir do versículo 8, Hebreus 11, 8, vai falar de Abraão. E ele diz, eu vou ler só o versículo 17, que é o que interessa mais a gente aqui. A partir do versículo 17, amém? Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Qual foi a prova? Abraão, você vai sacrificar o seu filho para mim. Vocês lembram que está escrito lá em Gênesis? Tem um cutelo. O cutelo era aquilo que era usado, né, para sacrificar, uma espécie de faca. Tinha o fogo, eles acendiam, né, o fogo com uma espécie de pedra. E aí teve uma hora, tem a lenha, teve uma hora que Isaac deu uma compreendida no que estava acontecendo. Ele disse, rapaz, tá faltando alguma coisa nesse negócio aqui. Cadê o cordeiro? Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Mas Abraão não tinha Ismael? Não tinha não. Ismael é filho da desobediência. Desobediência não conta, a não ser contra nós. Desobediência nunca vai contar a nosso favor, mas contra nós. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência. A experiência que Paulo está descrevendo em 2 Coríntios é exatamente essa experiência. Quando Abraão está indo até o Monte Moriá sacrificar Isaac, ele está indo e ele está se alimentando das promessas que Deus fez no passado. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Quem foi que estimulou ela? O Espírito Santo nela. Ainda que eu apenas toque na orla do manto dele, eu serei curado. E Abraão está aqui dessa mesma pegada. Abraão está aqui se lembrando, Deus está mandando eu sacrificar Isaac, eu vou matar ele, mas eu sei que Deus ressuscita Isaac, porque ele disse que Isaac vai ser o meu descendente. Então Isaac não pode morrer. Eu posso até matar Isaac, oferecendo Isaac em holocausto ao Senhor, oferecendo Isaac em sacrifício ao Senhor, porque é isso que o Senhor está me exigindo. Mas eu sei que esse Deus que está me exigindo Isaac, foi o que me deu Isaac e vai me dar de novo. Esse é o sentimento que Paulo está descrevendo. Então ele diz, em Isaac será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Foi o que Paulo pensou. Paulo sabia que Deus tinha um propósito para ele. Paulo sabia que ainda existiam lugares que Deus iria usá-lo para evangelizar. A gente sabe disso, pois o próprio Paulo vai dizer que de cidade em cidade o Espírito Santo mostrava aonde Paulo deveria ir. Então, quando Paulo chegou nessa situação que ele está descrevendo aqui em 2 Coríntios, ele diz, rapaz, o camarada disse que eu vou morrer hoje aqui, ou amanhã. Mas Deus me disse que eu ainda vou evangelizar em tal lugar. E aí, como é que é esse negócio? Aí Paulo disse, se eles me matarem hoje, Deus me ressuscita amanhã. Jesus não ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto? Então é essa experiência, irmãos. É isso que Paulo, essa é a linguagem de Paulo. Ressuscitaram dentre os mortos, de onde também figura
figuradamente o recobrou. Quando quando Abraão abraça o seu filho, né, naquele momento, o que Abraão sentiu? Como se Isaac estivesse o quê? Ressuscitando. Quando Isaac preparou o sacrifício, vocês já devem ter visto desenhos bíblicos, né, e filmes que falam dessa experiência. Há toda uma preparação, pedra, né, uma pedra em cima, bota-se madeira embaixo para aquecer o sacrifício, né? Toda uma preparação. Havia toda uma preparação para que aquele sacrifício fosse oferecido. Então, quando ele está preparando, Isaac já estava ali. Ele levantou o cutelo, a faca, né, a armolada, para matar. Quando o Senhor disse, não, Abraão, e ele vê lá o cordeiro que vai ser imolado no lugar de Isaac, quando ele abraça o seu filho ali, aquela experiência ele ressuscitou. Meu filho estava morto e Deus ressuscitou ele para mim. É isso que o autor de Hebreus está escrevendo aqui. Ele o recobrou. Então aqui eu quero voltar para a gente concluir, irmãos. Perdoe o horário. O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Ele sempre nos livra, irmão. Olha, eu quero dizer uma coisa. Vai chegar um dia em que eu e você vamos morrer. E eu quero te dizer, eu oro. E nesse momento, a gente não vai ter medo. A gente vai ter amor. Toda a nossa vida é uma preparação a esse momento da transição. Paulo vai falar sobre isso nessa carta. Onde nós vamos ser revestidos num novo corpo. Você lembra que eu disse para vocês, que a nossa vida é isso aqui? E que a vida eterna é essa corda de maneira, né, que não se acaba. Pois é, irmãos, para a gente começar essa alegria indivível, esse negocinho aqui tem que chegar ao fim. Deus está preparando você e a mim. Cada experiência, cada sofrimento, cada oração, cada lágrima, cada tribulação que você passa, cada monte de dificuldade que você supera, é uma preparação para você chegar naquele grande dia. Eu sei quem eu tenho crido. Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Agora, Senhor, os meus olhos contemplam o Senhor aqui na terra, e eu sei que contemplarão o Senhor ainda mais no céu. A nossa vida cristã tem que ser real, irmãos, para que a nossa salvação seja também. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido uma vida cristã fantasiosa, sem nenhum tipo de experiência com Deus, sem nenhum tipo de certeza de salvação, baseado apenas em versículos bíblicos esparsos, sem uma vida espiritual. Há a necessidade da regeneração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus fala isso 2 vezes para Nicodemos. Nicodemos tem que nascer. Esse novo nascimento que Jesus está falando, no original, dá a ideia de nascer do alto. É o que a gente já viu em Ezequiel, capítulo 36, quando ele diz, e eu porei em vocês um coração de carne, eu porei dentro de vocês o meu espírito, e vocês então agora terão uma vida espiritual. Uma vida espiritual para que vocês possam cultivá-la, crescer e dar frutos nela, frutos que permanecerão por toda a eternidade. Então Paulo diz aqui, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele livrou a gente dessa situação e ele vai continuar livrando. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, mas é muito clara e direta. A igreja de Cristo é indestrutível. E você, enquanto cristão, é indestrutível até o momento em que você cumpre o propósito de Deus. Não tem pistoleiro, não tem enfermidade, não tem inimigo que consiga destruir um cristão que ainda tem algo da parte de Deus para fazer. Herodes queria matar Pedro, não queria? Conseguiu? Não.
o Senhor enviou lá e soltou Pedro. Quantas vezes tentaram matar Paulo, irmãos? Irmãos, você sabia que o apedrejamento é uma pena de morte? Vocês sabem disso, né? Que existiam penas capitais naquela época. O que é uma pena capital? Pena de morte. Então tinha crucificação, tinha o apedrejamento, tinha o enforcamento. Então Paulo foi apedrejado. Era para Paulo ter o quê? Morrido. Morreu? Não. Por quê? Porque ainda tinha coisa para ele fazer. Aqui a gente está cheio de mulheres espirituais, glória a Deus. As Dorcas aqui. Dorcas morreu, o povo chegou, rapaz, ó, Dorcas morreu, tem que voltar. Ainda falta um monte de roupa para ela fazer, ó a bichinha, rapaz. Olha, esses crentes, viu, sei não, viu. Chama a Dorcas, por quê? Porque quem é que vai costurar aqui pro povo? Ela que ajuda a gente. Quando o negócio empena aqui, é Dorcas que vem aqui pro lado da gente, que faz as coisas. Chama ela de volta aí, Pedro. Aí Pedro ora, Dorcas ele volta. Olha. Tinha um camarada que gostava de dormir na janela. E o prédio era no terceiro andar. E aí ele deu uma cochilada, não foi, meu filho? Eu acho que o nome dele era Eutico, né? E ele caiu, meu filho, caiu morto. O apóstolo Paulo desceu, orou, ele ressuscitou. Por quê? Porque ainda tinha coisa para ele fazer, aprendendo a dormir nos cultos. Eu acho que nunca mais ele dormiu. Em nome de Jesus. Depois de uma experiência dessa, meu filho, quando o Paulo pregava, ele ficou assim, ó. Olha aí. Quinho, me dê um cafezinho aí, Quinho, em nome de Jesus. E eu creio que ele ficou bem longe da janela. Então, irmãos, aqui, ele está mostrando pra gente que o Senhor nos livra. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu posso te garantir que o Senhor vai te consolar essa noite. Ele vai te consolar essa noite, Ele vai te consolar amanhã, Ele vai te consolar, e Ele vai te consolar, e Ele vai te confortar, e Ele vai te ajudar, e não tem inimigo no mundo que impeça o propósito de Deus para a sua vida. Uma das coisas mais lindas é que o cristão é a coisa mais fraca do mundo, mas ao mesmo tempo é o ser mais poderoso do universo. Esse tipo de paradoxo que deixa a gente com a cabeça assim confusa. A gente é fraco como um vaso de barro, mas tem Deus morando na gente. Eu não sei se vocês já ouviram a respeito de uma palavra. Quem já ouviu uma palavra chamada entusiasmo? Sabe? O que é uma pessoa entusiasmada? A etimologia dessa palavra significa uma pessoa cheia de Deus. A palavra tel, né? No grego significa Deus. O cristão, ele está cheio de Deus. Por mais que externamente ele seja esse vaso de barro frágil, que qualquer coisa quebra, arranha, dói, mas ele está cheio de Deus. O próprio Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo mora em você. Você já pensou nisso, irmão? O Espírito Santo é Deus. A gente divide esse negócio, é a primeira, segunda, terceira. Não existe isso de primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. Existe uma Trindade santa, um Deus que é triuno, e Ele mora em você. Ele mora em você. Você entendeu isso? Por que você acha que os demônios estremecem de fúria? Porque você é morada do Espírito Santo. Que Deus gosta contigo! Você está cheio de Deus! É isso que Paulo está dizendo. Ele vai continuar nos livrando, porque Ele já designou, Ele já projetou a nossa jornada. Ele já fez, irmãos, a nossa programação, onde a gente vai ter as escalas, as nossas paradas. Antes do seu nascimento, Deus já tinha projetado toda a nossa vida. E Jó disse uma coisa pra gente que a gente deveria aprender. Eu bem sei, Senhor, que nenhum dos seus planos
podem ser frustrados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele nos livra e nos livrará quantas vezes forem necessárias para que aquilo que ele designou para o seu povo aconteça. Quantas vezes a gente pensa, não vai acabar agora? Vai não, meu filho. Come e bebe. Eu vou ser sincero, eu disse aos irmãos, eu acho que eu disse a alguns irmãos, eu pensei que eu ia dessa vez. Eu nunca tive uma experiência tão próxima assim, né? De morrer assim, pelo menos assim, do ponto de vista emocional, né? Eu nem sei, do ponto de vista clínico, eu não sei, o médico que vai dizer, mas assim, do meu ponto de vista pessoal, teve uma hora que eu pensei, mas eu vou, agora eu vou. Mas eu aqui, eu não fui não. Mandar de volta. Vai trabalhar. Vai pregar o evangelho, rapaz. Tanto trabalho para salvar esse rapaz e ele quer ir embora logo. Tem 40 anos. Falta um pouquinho ainda, vai. Mas eu acho 3 anos. Vai, tá vendo aí? Esse é o tempo, pode chegar. Ajudando-nos também vós com as vossas orações. E eu quero concluir aqui, porque, se Deus permitir, amanhã eu gostaria de falar com vocês sobre a palavra oração. E eu quero terminar falando sobre oração, para que a gente amanhã, se Deus permitir, continue falando sobre isso. Irmãos, às vezes a gente pensa que a nossa oração não tem valor nenhum, porque o que de fato vale é a intercessão de Cristo por nós. Isso é uma meia verdade. E meias verdades trazem condenações completas. Meias verdades são perigosíssimas. De fato, a intercessão de Cristo é que nos salva. Mas Deus escolheu agir por meio da oração dos crentes. É o próprio Deus que nos estimula a ter uma vida de oração. É o próprio Deus que nos estimula a comparecermos continuadamente a sua santa presença, né, o trono da graça. É o próprio Deus que nos estimula a apresentarmos diante dele as nossas petições e súplicas. A gente pega a carta de Tiago e diz: muito pode em sua eficácia a súplica do justo. A gente vê Jesus dizendo: pedir, pedir, e dar-se-vos-á. E aí a gente olha para a igreja de Atos e a gente vê que era uma igreja que orava, que apresentava as suas petições diante de Deus. Eu não gostaria de terminar essa noite fazendo isso. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu não gosto muito de fazer essas coisas emocionais, mas eu queria que Kim apagasse a luz. Você pode fazer isso, por favor? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma coisa que talvez a gente nunca tenha feito. Vamos fazer uma oração em comum. Eu vou ser o porta-voz aqui apenas pela funcionalidade, pois eu creio que cada um de vocês podia fazer essa oração, pois o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em cada um de vocês. Mas eu gostaria que você, cada palavra que eu falar aqui durante a oração, eu gostaria que você pensasse nela. Sabe, isso é uma oração em comum, irmãos. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes o irmão está orando na frente e a gente está com a cabeça em outro lugar. E a gente está perdendo essa oportunidade tão preciosa, que é orar como igreja. Você vai chegar em sua casa hoje, você vai orar, eu tenho certeza disso, e vai ser muito proveitoso para a sua alma. Mas a gente tem a oportunidade aqui, todas as vezes que a gente se reúne, de orar como igreja. E é um tipo de oração diferente. A gente vai ver, eu brinquei até sobre isso ontem, que o pessoal orou lá em Atos e o lugar que eles estavam tremeu. Por que aquele lugar tremeu? Por que você acha que Deus enviou esse tipo de sinal? Porque há uma motivação diferente de Deus quando os cristãos se reúnem em torno de um propósito comum. Então eu gostaria que, enquanto eu estivesse orando aqui, eu espero não demorar, mas que todos nós estejamos, que cada palavra que saia da minha boca, que o Espírito Santo testifique no coração de vocês e que a gente comece a desenvolver esse hábito a partir de hoje,
de orar como igreja. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós acreditamos na Tua presença, Senhor, nesse lugar. Humilde, desprezado por muitos, mas o lugar que o Senhor preparou para que nos reuníssemos em Teu nome. Ó Senhor Jesus, nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Tão maravilhoso, Senhor, estar aqui na Tua companhia. Muitas vezes o nosso coração é cheio de uma vontade de que esse momento não acabe. Mas ao mesmo tempo, irmão, ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor mesmo nos impulsiona a apresentar diante de Ti as inúmeras dificuldades que temos passado. Algumas delas, a maioria delas, por conta das nossas próprias negligências e descuidos. Mas a quem temos nós, Senhor, além de Ti? Por isso, ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor as nossas petições. Queria apresentar em primeiro lugar, Senhor, a vida do irmão José. Esse jovem que o Senhor nos presenteou. Ele está dodói. Ele ficou meses fora de casa. E ele agora está na loja. Um lugar cheio de restrições, isolado, por conta do vírus. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas conforta e consola o coração dele, Senhor. Ó Deus, que o irmão José tenha essa experiência espiritual contigo, Senhor, nessa noite. De se sentir amado, abraçado, cuidado, guardado, protegido por Ti, Senhor. Apresentamos a vida do papai dele, Senhor, que está com um quadro grave. Mas nós sabemos, como vimos aqui, que o Senhor ressuscita até os mortos, que dirá curar os enfermos. O Senhor tem poder. E é diante de Ti que nós apresentamos a vida do Senhor Zé Bastos. Visita ele naquele hospital, Senhor. Restaura a saúde dele. Ó Deus, e que acima de tudo, ele possa ter experiências espirituais contigo, Senhor, nesse processo de cura. Que ele saia daquele hospital não somente curado fisicamente, mas transformado espiritualmente, sendo um cristão na sua forma plena. Ó Deus, eu apresento a vida de Dylan, ele que está fazendo a quimioterapia. Continua protegendo ele, Senhor, guardando ele como o Senhor sempre tem feito, e a gente tem visto e dado testemunho. Nós apresentamos, Senhor, a vida do papai e da mamãe dele. Protege essa família, Senhor, são tantos ataques. Pois tão grande é o testemunho que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor. Nós sabemos que o caso de Dylan não é simples, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Abençoa a vida da irmã Osana, Senhor. Eu não sei como está a saúde dela hoje, mas o Senhor sabe que ela ainda luta contra essa enfermidade tão agressiva que é o câncer, Senhor. E o Senhor pode curá-la para a Tua glória, de diversas formas. Por isso nós apresentamos a saúde dela, Senhor, nas Tuas mãos. Abençoa a vida do papai e do irmão Marcelo, Senhor. Ajuda ele, Senhor, nesse processo de recuperação. Ele que já é um senhor de idade. Ó Deus, que ele seja visitado pelo Santo Espírito. Não somente o papai do irmão Marcelo, Senhor, a mamãe dele também. Toda a família dele está lá em Mangue Seco.
Ó Deus, que todos eles possam ser visitados pelo Teu poder, por meio dessa experiência que eles tiveram tão dolorosa, que foi a enfermidade do papai dele. Ó Deus, abençoa a nossa pequena congregação. São tantos os ataques. O Senhor sabe da nossa condição material, como é escassa. Ó Deus, mas o Senhor sabe que tudo que nós desejamos é um grande avivamento. É o Senhor nos encher do Teu Santo Espírito, Senhor, e nos usar para a Tua glória. Faz isso com a gente, Senhor. A gente não merece não, Senhor. Muito pelo contrário. Olhamos para dentro de nós, sentimos vergonha. Eu falo por mim. Mas nós acreditamos nas Suas promessas, Senhor. Elas nos trouxeram aqui hoje. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Aviva a Tua obra. Enche-nos com o Teu Santo Espírito nessa noite. Para que possamos confortar e consolar, da mesma maneira que somos confortados e consolados aqui. Apresento a vida, Senhor, de todos os nossos outros irmãos que estão enfermos, nas suas dificuldades. E peço, Pai, mais uma vez, aviva a Tua obra. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. Desperta os dons espirituais que possam estar adormecidos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos mover com autoridade espiritual para a Tua glória, Senhor. O Senhor não nos plantou aqui no alto das pombas, Senhor, por acaso. O Senhor não tem feito a gente evangelizar, Senhor, em Cosme de Farias por acaso. Não estamos na boca do rio aleatoriamente, Senhor. Ó Deus, desperta em nós o primeiro e único amor, para que possamos fazer, Senhor, a Tua obra apaixonadamente, contagiando as pessoas com o amor que o Senhor mesmo coloca em nós por Ti. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Nos estimula, Senhor. Produz em nós o desejo de orar, de ler mais a Bíblia, de estarmos mais em comunhão com os irmãos, não somente fisicamente na igreja, mas de todas as formas possíveis, Senhor. E principalmente, desperta em nós o amor, Senhor. O amor não somente por aqueles que nos amam, que são os nossos irmãos na fé, mas o amor por aqueles que muitas vezes nos odeiam. Nos odeiam hoje, mas serão irmãos nossos na fé amanhã. Dai-nos, Senhor, desse tipo de amor, para que possamos fazer a Tua obra, Senhor, de uma forma que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Despede-nos em paz, Senhor, e cheios do Teu Santo Espírito, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Bora acender a luz. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E vamos cada vez mais buscar estimular essa oração em comunhão. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.